Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo, toda semana com um episódio muito especial. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica, sou host desse podcast e aqui nós tratamos de negócios, tratamos de empreendedorismo, de jornadas inspiradoras e hoje a gente vai trazer uma convidada especial com um tema mais que especial. Eu tô aqui com Cláudia, seja muito bem-vinda, Cláudia, para Obrigada. a gente falar sobre diversidade e inclusão, esse tema que é tão importante e às vezes pouco falado, né? E às vezes polêmico também, né, Jéssica? Também. Bom, eu sou Cláudia Perazio, eu estou pessoense há 2 anos, depois de uma carreira de quase 37 anos na área de recursos humanos. Eu caí na área de recursos humanos não durante todo este período. Eu procurei recursos humanos depois de me formar em ciências contábeis e ver que números não era comigo e sim pessoas, né? Então, diretamente na área de recursos humanos, eu trabalho somente há 30 anos. Apenas 30 anos. Apenas 30 anos. Gosto de gente, gosto de pessoas e gosto de me relacionar com pessoas. E eu encontrei um propósito muito maior depois de uma jornada fora do país, depois de morar 10 anos fora do país, entre Chile, entre Espanha e França. Eu voltei para o Brasil com um propósito importante. Era um propósito de empoderar as pessoas. Era um propósito de impulsionar vidas, impulsionar carreiras. E neste momento de impulsionar a carreira de pessoas menos privilegiadas dentro do nosso sistema. Quando eu voltei para o Brasil em 2018, o meu desejo genuíno era trazer pessoas para o seu foco, trazer pessoas para a luz, para o holofote. E eu poderia fazer isso através da minha representatividade de quem eu era, né, na verdade. Então, a área de recursos humanos ela veio para mim para falar: este é o seu lugar e não saia daqui, né? Que bom. É bom quando você se encontra, né? E você tá aí na frente de alguns movimentos, inclusive tá lá no seu Instagram, na sua bio. Uhum. Fala um pouco sobre isso. Tem alguns movimentos que eu puxei trabalhando numa multinacional americana, onde eu tô até os próximos dias, porque eu estou me aposentando do mundo corporativo, né, como eu costumo falar. Então, depois de trabalhar em grandes empresas do Brasil, chegou o momento de fazer o meu propósito como meu carro-chefe pessoal, como meu carro-chefe de vida, né? Eu estou deixando uma empresa incrível e essa empresa foi quem abriu as portas e aceitou toda a minha proposta do que é a visão de trabalho com diversidade e inclusão. É uma multinacional americana, é uma multinacional que tem mais de 60 mil colaboradores em todo o mundo, né? Nós estamos aí em 140 países. E é uma multinacional que faz muito acontecer, porque tem uma diferença muito grande de você falar em diversidade e inclusão e fazer acontecer a diversidade e inclusão. Sim, até porque é um desafio muito grande, a gente estava falando aqui, né? Já tem, inclusive eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque a gente já escuta um movimento disso há muito tempo, mas as ações, elas, pelo menos parece que não estão muito alinhadas com o discurso, no final das contas, É das isso, empresas. Jéssica. Infelizmente, o que a gente tem é muito vamos fazer, né? E poucas realizações. Sim. Então, vamos ver, vamos fazer. É muito verbo e pouca ação. Ah, trabalhar hoje com diversidade e inclusão me deu uma visão muito aberta e ampla de tudo que acontece no mercado de trabalho. O fato de eu ter trabalhado praticamente a minha vida inteira em grandes empresas e grandes multinacionais, eu posso tirar aí uma média de quem realmente está praticando e quem realmente está só falando, né? Essa empresa atual, que é a ADP, que eu posso falar aqui o nome sem problema nenhum, eu trabalhei nela em 2 jornadas, então eu somo aí praticamente 17 anos de amor com essa empresa. Bastante E de tempo. amor mesmo, porque assim é muito genuíno o trabalho de diversidade e inclusão nessa empresa. Então, a partir do momento, por exemplo, que uma empresa ela coloca uma mulher preta como eu, de origem periférica, filha de uma ex-faxineira e de um pedreiro,
que não tinham absolutamente muita instrução, muita educação, e educação que eu quero falar é educação escolar, né? Sim. E não educação de vida, porque isso eles tinham de sobra, né? E minha mãe tem até hoje. Então, uma empresa olhar para mim e falar, vamos dar a voz para esta mulher para ver o que realmente a gente consegue fazer. A maioria das empresas hoje no Brasil, elas falam muito em diversidade, mas elas não colocam uma pessoa que tem lugar de fala nessas posições. E lugar de fala é uma pessoa que realmente passou por alguma coisa e que tem algo a acrescentar, que realmente vai fazer diferença na vida de outras pessoas. A partir do momento que pessoas, meninas negras, meninos negros me veem nessa posição, eles podem acreditar que é possível, que eles também podem chegar nesse lugar. Eu não tinha nenhuma representatividade. A minha representatividade na época de escola era minha irmã e a minha mãe, né? Então essa era a minha representatividade feminina. Só que era um período muito repressor, era um período onde o racismo era aceito de cabeça baixa, né? Então eu estou falando da época de escola, de praticamente 40 anos atrás, onde era absolutamente normal até os professores serem preconceituosos com os nossos cabelos, com a nossa cor de pele, né? Hoje eu estava falando para uma moça que eu fiz reunião e ela falou, nossa, que cabelo lindo que você tem. Só que eu, nesta época de 40 anos atrás, eu nunca achei o meu cabelo lindo. Muito pelo contrário, a minha mãe alisava o meu cabelo até para tornar a vida dela mais fácil, porque ela tinha que me deixar pronta para sair para fazer faxina. Eu sou caçula, então tenho 2 irmãos mais velhos com uma diferença de idade importante. Então eu acabava tendo que me virar sozinha com 7, 8 anos de idade. E arrumava meu próprio cabelo quando minha mãe não podia, me arrumava para ir para a escola, e eu tive que me empoderar. Então, alisar o cabelo era uma forma fácil naquela época, mas era também um sinal de mutilação pessoal, porque Preconceito numa seja sociedade no grupo. era uma forma de sofrer menos, né? Então, para a escola, na época de escola, era uma forma de sofrer menos bullying dos colegas e até dos professores, né? Então eu andava sempre com meus cabelos trançados, eu sempre tive o cabelo muito volumoso, naquela época mais ainda, então assim, minha mãe lutava com ele ali para colocar tudo no lugar, então eu andava sempre com o meu cabelo trançado. Depois a gente vai crescendo e vai se habituando que a gente faz parte de uma sociedade racista sem dizer isso. Sim. E como é que a gente vive? A gente continua alisando o cabelo, a gente continua não se aceitando como uma pessoa preta e não tendo orgulho nenhum, né, disso, para tentar encontrar o seu lugar numa sociedade que na verdade não te quer, né? Uma sociedade que te repele. E eu continuei fazendo isso durante muito tempo. Então hoje quando eu ouvi a mulher falar, uma pessoa falar: "Olha, que cabelo lindo que você tem, pelo amor de Deus, que cabelo é esse poderoso". Hoje eu me sinto nesse lugar e eu levo meu cabelo como se fosse uma coroa, porque nem sempre foi assim, É. nem sempre. Geralmente a minha família, quando você vai para a geração de pais e avós, você consegue ver isso, porque hoje para mim é absurdo falar em termos, de aceitação, porque tem a ideia que se é para ser normal. Mas aí eu penso, por exemplo, na minha mãe e no meu avô. Meus avós eram extremamente racistas, né, a ponto de ninguém namora alguém que seja preto na família. Então meu avô paterno, ele tinha isso. E aí eu queria até saber uma opinião sua sobre isso, se é uma coisa que é cultural, porque a gente tá voltando agora, 80 anos na história. Uhum. Como que isso vai passando para você ir quebrando esses ciclos? Porque a gente precisa quebrar. Precisa, precisa. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que quebrei ciclos e quebrei, eh, estatísticas, né, da minha família. E é desafiador, quem quebra, quem estoura bolha, e são as pessoas que mais sofrem. Exato, né, então sair desta bolha é muito complicado. Então, continuando na tua pergunta, quando você fala: "Cláudia, mas e 80 anos atrás, né?", era isso, exatamente isso que você falou.
existia uma aceitação melhor, uma cabeça baixa em relação ao racismo, porque a gente queria um lugar no sol para sobreviver. Sim. A questão era sobrevivência, assim como foi há 135 anos atrás, quando alguém falou: olha, vocês estão livres, podem fazer o que você quiser, mas podem fazer o que vocês quiserem sem nenhum dinheiro, sem moradia, sem trabalho e sem comida, né? Então hoje a gente discute ainda sobre moradia digna, sobre favelas em grandes centros. A gente está falando dos quilombos de 135 anos atrás, que obrigatoriamente se formaram por pessoas que foram soltas depois de sofrerem na pele, literalmente na pele, e sendo coagidos e tratados como animais. Então, é lógico que não tinha um lugar para a gente teve que se virar desta forma, né? Durante todo o período período escravatura, a gente acabou carregando isso com a gente, né, essa maldição de ser preto, que era o que alguns falavam na época. Então, tudo que era preto é ruim, a gente carrega isso na nossa língua portuguesa, em alguns chavões, em alguns palavreados, né, em alguns ditados ditos populares, porque a nossa língua portuguesa ela foi construída ainda numa época que nós éramos tratados como objetos e coisas e animais. É muito difícil tirar de um avô ou de uma avó, por exemplo, a minha mãe não aceitou meu primeiro namoradinho porque ele era branco. Então, na cabeça dela, eu acho que assim, ao contrário, né, o teu avô que não aceitava aí uma pessoa preta na família. A minha mãe teve muita dificuldade para aceitar que o tempo estava passando e que as coisas estavam mudando. Então, eu fui a primeira pessoa a furar essa bolha dentro de casa, né, em relação a um relacionamento interracial, porque eu via além do que aquela pessoa podia me trazer, e sim o que ela era. E ela não aceitava. Isso também é um preconceito. Mas diga-se de passagem que existe algum motivo, existe dor atrás desse preconceito, né, da minha mãe, existia dor, pelo sofrimento que ela passou. E aí vai, né. Então, a partir do momento que você começa a descobrir isso e ver que esse discurso não é mimimi, a gente consegue comprovar e diminuir a não diria sofrência, né, porque é um termo tão esquisito, mas assim, eh, diminuir um pouco esse olhar pesado que a gente tem da nossa história, né, então, diminuir o sofrimento em relação àquilo que já passou. Passou, mas nos cunhou, nos tornou quem nós somos hoje, né. Então a gente tem hoje pessoas que estão lutando muito para que isso seja diminuído hoje, para que o racismo caia, para que o preconceito caia. A chegada das cotas, que até hoje traz polêmica, para que cotas, etc e tal, mas as cotas, permitiu com que pessoas chegassem onde, somente pessoas brancas chegavam, né. Eu não utilizei da política de cotas, porque na época quando eu fiz faculdade, não tinha ainda essa política, né, então eu tive que ali competir, com os demais e foi muito difícil. Eu entrei na faculdade com 24 anos, né, então isso prova aí toda a dificuldade que é e o quão seria importante se naquela época teria aí, a política de cotas. Mas é isso, geração traz geração, a gente tem aí uma diminuição, de pensamento preconceituoso, mas ainda está muito longe de ser o ideal. Quanto mais pessoas falarem a respeito, mais vem à luz aquilo que a gente precisa mudar dentro do nosso país. Cláudia, como que você vê dentro desse processo que é o papel do RH em quebrar esse preconceito, em gerar oportunidades? Dentro das empresas nós não temos cotas. Então qual que é o papel de fato do RH na construção dessa sociedade sem preconceito? E é tão lindo. Obrigada por essa pergunta, porque essa pergunta me mergulha naquilo que é o que eu mais fiz e o que eu mais busquei durante toda a minha vida, que é mostrar que a empresa ela pode ser, diversa sem pagar mais por isso. É óbvio que todas as empresas elas se mantêm porque elas têm ali o seu lucro estabelecido, o seu objetivo financeiro muito claro,
E não é um playground ou uma ONG, a gente entende isso. E eu, quando sentei na cadeira de gerenciar uma área de diversidade e inclusão numa multinacional, eu já sabia que não seria fácil, mas eu sabia que seria aceito. Então, por exemplo, os RHs, eles ficam muito por detrás de: "Ai, mas a gente não recebe candidatos pretos, a gente não recebe candidatos, com deficiência, a gente não recebe candidatos, eh eh, de gê em relação ao gênero da comunidade LGBT, a gente não recebe". Mas onde é que vocês estão buscando esses candidatos? Então o papel de recursos humanos está dele sair do local comum, Jéssica. Isso é muito difícil das pessoas saírem daquilo que elas estão acostumadas, tirarem, o seu viés inconsciente, aí falando de viés inconsciente, né, então trabalharem um pouquinho para sair do piloto automático, que é aquele pensamento que você pressupõe que é correto, mas que você não faz nenhum exercício para sair dele. Então, se você está procurando, por exemplo, uma vaga para a tua empresa e você vai procurar pessoas pretas em: "Ai, vamos procurar candidatos de estágio numa universidade paga caríssima", é muito difícil que você vai encontrar ali candidatos para a tua vaga, né. Então, assim, você tem que esquecer o CEP e o CPF para fazer aí um bom talent acquisition, né, para você fazer, um recrutamento diverso e eh, um recrutamento diverso e um recrutamento também, democrático. Então você tem que sair do teu lugar de conforto, você tem que buscar nos lugares certos. Por exemplo, é muito comum aqui, eu não vi ainda, mas é muito comum no Sudeste, em São Paulo, onde está estabelecida a sede da minha empresa aqui no Brasil, a gente trabalhar com, jovens aprendizes, por exemplo. E a gente tem um programa de jovem aprendizes e o programa de jovem aprendiz ele te dá uma quantidade de jovens baseado na quantidade de funcionários que você tem para as vagas entrantes. Eu poderia contratar uma empresa para fazer e etc e tal, eu não. Eu gosto de ir a campo. Eu gosto de ah, porque a gente tem aí a unidade empregadora, que é a empresa, e a unidade formadora, que é a que traz os jovens aprendizes. Então, você vai a campo e você determina para essa empresa empregadora, para essa empresa formadora, o que você quer de diversidade. E eles buscam. Então você traz a comunidade LGBT, você traz meninos e meninas trans que foram, por exemplo, expulsos de casa, a gente vai em abrigos buscar esses meninos, a gente vai nas periferias, a gente vai nas escolas de periferia buscar esses meninos e meninas, porque é isso que é a base do nosso país. Se a gente não olhar para estas pessoas, a gente vai sempre falar que a gente não tem recursos de trabalho, que a gente não tem mão de obra e a gente não tem pessoas pretas sentando em situação em espaços de destaque, em espaços de liderança, ou pessoas trans, ou não importa. Então a gente está falando aí de um recorte diverso que faz falta no nosso país hoje, porque a maioria das empresas acabam procurando onde tem certeza que não vão achar, para depois dar desculpa de que não encontrou. Então, a minha resposta para você é: RH, saiam do óbvio. Procurem em espaços onde ninguém procuraria. E vocês vão achar pessoas determinadas e muitas pérolas, muitos diamantes brutos que vão trazer para a empresa de vocês muito, 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 muito talento, porque são pessoas comprometidas, são pessoas que não vão faltar, o turnover nessa geração, que precisa muito, a maioria deles são arrimo de família, então eles precisam trabalhar. Então, assim, os RHs estão perdendo muitos talentos, fazendo a busca errada. Cláudia, qual é o seu sentimento em olhar para 35 anos de RH, de uma menina que veio da periferia, como você falou, e saber que você estourou a bolha? Olha, ao mesmo tempo que eu tenho orgulho e quando a minha mãe olha para mim com aquele olhinho, quando eu estou em algum programa, quando ela me vê em alguma revista, ou quando ela me vê fazendo uma viagem internacional, outro dia ela estava sentadinha, eu estava dando um treinamento, para 5 países diferentes. Então, assim, eu tinha 28 líderes que eu estava treinando.
e eu estava falando em espanhol. E ela estava sentadinha fazendo o crochêzinho dela, que ela gosta de ver a televisão dela em certo horário, então ela ficou lá e ela ficou olhando para mim assim, eu falando, não sei o quê, nananã. Aí depois aí eu acabei o treinamento e fui lá tomar uma água. Eu falei, mãe, o que que foi que a senhora tá aí com essa carinha? Ela, ai, filha, eu tenho tanto orgulho de você, porque você era uma menina tão estudiosa e você falava isso, que você gostava de ouvir as pessoas falando e coisas que você não entendia, mas que você um dia ia falar que nem elas. E você falava isso o tempo inteiro pra mim. Ai, mãe, um dia eu vou falar que nem essa moça da televisão tá falando. Aí, ai, mas ela tá falando em outra língua, você nem sabe que língua que é. E você falava, não, mas eu vou aprender, mãe, a senhora vai ver, eu vou aprender. E ela falando, e hoje eu vejo você falando, você nem pisca, você nem para pensar, é como se você te... Ela falou, eu não sei o que você tá falando, eu não entendo nada dessa língua aí, mas você fala como se você estivesse falando português, você fala com o coração, com o olhar. Isso não tem preço. Então, quando eu olho para trás e realmente aquela menininha ali que ia para a escola sozinha, que voltava sozinha muitas vezes, se escondendo do tiroteio, porque a gente vivia numa boca que tinha ali a luta de espaço das facções. Então a gente vinha aquela revoada de criança da escola correndo, se escondendo entre um tiroteio e outro, era bastante complicado, mas foi aí que eu cresci. Olhando tudo que eu passei, olhando para trás, e quando eu vejo esses programas de jovem aprendiz, de estágio, de meninas pretas na tecnologia, eu posso falar, nossa, eu estou fazendo alguma coisa para que pessoas não passem pelo que eu passei. Esse é o meu propósito, eu preciso fazer mais, eu quero fazer mais. Então, por isso que a partir de agora, talvez eu não deixe recursos humanos de lado, né? Eu vou deixar as grandes empresas, né? Eu vou aqui com a minha consultoria de diversidade e inclusão dar andamento nesse meu propósito de vida. Mas eu não quero mais estar atrás de uma mesa em uma multinacional, sabendo que tem um mundo inteiro pela frente para eu poder fazer alguma coisa, meninos e meninas aí para eu poder ajudar e tornar a carreira deles de uma forma brilhante, assim como foi a minha. Pra essa parte que você fala, assim, me inspira muito, e você fala vários outros idiomas além do Sim, português. sim, eu falo inglês, francês e espanhol fluentemente. Eu tô admirando, eu tô no desafio de aprender inglês e é muito difícil, imagina outros idiomas. Eu quis pontuar essa questão sua, porque quando eu criei o podcast, ele se chama Empreender Muda Tudo. E muitas pessoas acham que empreender é você abrir uma empresa. E não é. A gente pode ser empreendedor da própria vida. Exato. E você tem sido uma grande empreendedora, porque senão você não teria estourado as bolhas, né? Empreender é esse sentimento de coragem, de você ir lá e fazer o que ninguém está fazendo, de você estar num lugar que não é o lugar comum. E você tem feito isso na sua jornada, então parabéns por isso. E parabéns por, com sua história, inspirar quem está ouvindo o nosso podcast. Eu tenho certeza que essas pessoas vão se sentir inspiradas na sua história. Que bom, que bom. Cláudia, em relação, voltando aqui, que a gente volta, a gente vai pro RH, porque, na verdade, a nossa vida, ela se mistura, né? Não tem como estar separada. Você falou que encontrou no RH o propósito da sua vida. E isso é algo muito lindo, porque tem pessoas que passam a vida inteira Procurando, né? e não encontram. E aí você falou, olha, eu vou sair do RH, mas eu vou sair da multinacional, eu não vou sair. Como que você se sente em relação a esse propósito e em relação aos próximos passos? A gente estava juntas hoje, ontem tivemos a oportunidade de conversar algumas coisas. Assim, eu me sinto extremamente preparada, porque eu acho que eu caminhei para isso. Mesmo quando eu não sabia para onde eu estava caminhando, este caminho já estava escrito para mim. O meu propósito já estava prontinho, me esperando, né? Então, assim, eu só tropecei nele, olhei e falei, cara, você estava aqui esse tempo todo, como é que a gente não foi apresentado antes? Vem cá pro meu lado, né? Vamos lá, vamos junto. E essa saída da empresa é uma saída totalmente, é uma decisão colegiada entre mim e a minha empresa, para ver como é uma empresa extremamente aberta, uma empresa incrível de se trabalhar. Eu trabalharia lá por mais 100 anos, se assim eu tivesse, não tivesse talvez encontrado esse propósito, né?
Então, assim, e eu tô me preparando já tem praticamente 1 ano, né, para essa saída. Sim. Me preparando, deixando aí as coisas mais prontinhas, preparando o meu mundo aqui fora, né, me conectando com pessoas incríveis assim como você, né, que foi um presente aí de 2025, para que, este meu caminho seja percorrido de forma, eh, bonita, que eu continue aí, talvez empoderando mais pessoas e trazendo comigo e trazendo para a luz, da vida dessas pessoas. Então, a carreira é nossa, né, a carreira não pertence a uma empresa, né, que nem você falou, a gente, para empreender não precisa só abrir uma empresa, né, e tá ali lutando. Empreender você tem que ser o dono, aí da tua carreira, o dono da tua vida profissional. E eu me tornei a dona da minha vida profissional, acho que muito cedo. As pessoas falam para mim: "Cláudia, como você pode ter 35 anos de trabalho se você tem 35 anos de idade?". Não, gente, eu não tenho 35 anos de idade, né, eu só pareço, né, mas, eu tenho 53 anos, né. Então eu comecei a trabalhar, sim, com 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar aí como, entre aspas, "guardinha", né, que a gente chamava o do jovem aprendiz. Antigamente a gente chamava guardinha, mas era jovem aprendiz. E era levando papel, trabalhei em banco levando papel, trabalhei em estaleiro, né, dentro da minha cidade ali carregando papel também. Mas eu não vou negar para você, naqueles momentos de início de carreira, nos piores dias da minha vida, onde eu tinha que caminhar quilômetros debaixo do sol para fazer um saque, porque não existia Pix, tá gente, há 35 anos. Não tinha nada disso, não tinha fax, era telex, então assim, era uma outra vida, né, hoje nem fax existe, tem Todo gente mundo que já nem está sabe o que faz. acostumado com o celular que as pessoas esquecem que pouco tempo não existe. Não existia nada disso, né, então assim, eu não esperava que eu fosse chegar tão longe, né, eu de verdade, eu não esperava que eu fosse chegar tão longe. Então aquela menina, né, que ia para casa correndo, que ganhava de presente as bonecas sem braço, sem cabeça das patroas da minha mãe, não imaginaria que eu fosse chegar tão longe, porque eu tinha tudo para ser nada. Né, eu tinha tudo para ser nada, eu tinha tudo para ser mais um na estatística, o caso isolado, número 1 milhão e tralala, mas eu furei essa bolha. Eh, o bom é que eu tô aqui hoje, podendo falar a respeito disso, com orgulho da minha carreira e de tudo que eu construí até aqui, mas eu posso falar para você que às vezes chega a ser solitário, Sim. porque eu olho para o meu lado e eu não vejo nenhuma outra mulher preta, para a gente discutir, falar desses medos, dessas angústias, ombro a ombro comigo, não é? Então, é por isso que eu luto hoje, porque se a gente não lutar pela base, por esses meninos e meninas que hoje estão estudando, como eu estive há anos atrás, com uma dúvida danada de: "Gente, será que um dia eu vou sair da favela? Será que um dia meus pais vão ter telefone em casa? Será que um dia eu vou poder comprar um carro? Será que um dia eu vou", eram tantas dúvidas, né, que eu tinha. Claro que essas dúvidas aí eram secundárias, porque a maior dúvida que eu tinha é: "Será que eu vou ter um sapato novo no final do ano?", né, porque o pé crescia, de pé em agosto o dedo já estava saindo para fora do tênis e eu ainda tinha mais 4 meses. Então, o que eu queria ali era muito imediatista, né, era para o momento. Mas com os 15 anos de idade, 16 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar e ver um monte de pessoas trabalhando, assinando cheques, sendo importantes, fazendo ligações, falando em outras línguas, eu quero estar nesse lugar também, como é que eu faço? O que que eu estudo? E eu me peguei ferrenhamente em livros que eu não podia comprar, mas que meus professores me davam. Então, se eu cheguei até aqui hoje, eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse caminho. Os primeiros, claro, que foram meus pais, que nunca me deixaram sair ali, do caminho, né, como meu pai falou assim: "Ah, você não pode se perder, né, você tem que andar sempre no caminho, que não sei o quê". E esse se perder era muito mais do que não sair com qualquer um, né, não perder a virgindade, era muito, acho que tinha muito mais do que Sim, isso. Eu acho que se perder era perder a sua essência, sim. se perder no caminho, se perder de você mesma. Eu acho que é muito mais perigoso, né, do que qualquer outra coisa que podia acontecer. Mas isso não aconteceu, porque eu falo com orgulho das minhas raízes, dos meus pais, né, de quem eu fui, né, do meu passado, eu não escondo absolutamente em nada.
E eu utilizo isso como objeto de força para empoderar quem vem por aí. Eu me identifico com algumas coisas que você fala em alguns aspectos, assim, e por isso que eu tenho mais admiração de verdade pelo seu trabalho, porque eu nasci aqui em João Pessoa, mas eu passei parte da minha infância numa cidade do interior chamada Ibiara. E a minha mãe, ela trabalhava vendendo banana e meu pai era alcoólatra e não cuidava da gente. Então, dentro dos irmãos da minha mãe, ela era a menos favorecida. E aí, aos 17 anos, a minha mãe faleceu. E na cabeça dos meus tios, assim, era pré-determinado que nós não seríamos nada, assim, porque a minha mãe falecida, meu pai alcoólatra, numa cidade minúscula. Eu vi, Cláudia, ao longo da minha vida, todas as minhas amiguinhas irem ficando no meio do caminho. Isso. Então, quando na quinta série eu tinha uma parte já engravidou, Isso. aí no 8º ano a outra parte também engravidou, e as pessoas foram ficando no meio do caminho, e essa jornada ela é solitária. E aí você pegar essa responsabilidade, porque quando minha mãe faleceu a gente veio pra cá, e eu falei, eu não quero esse lugar que eu tô, eu quero mais. E esse mais é você com você mesmo. Porque as pessoas que estão naquele meio que você está naquele momento não tá entendendo o que que essa menina tá querendo, porque eles não estão do outro lado, né? Não, porque cada um tem um ponto de partida diante das suas próprias vidas, né? Exato. E aí, hoje eu tenho muita vontade, assim, de, num futuro próximo, poder voltar, porque sabe o que é o pior? Que eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, Cláudia? Eu vejo os ciclos se repetindo. Por exemplo, essas minhas amigas que aos 15 anos ficaram grávidas, hoje eu tô com 32, estou com filhos de 15, E já são avós, que já são mães, que já são avós e as filhas já são. Ou seja, os ciclos, e é como se isso fosse normal. E não é. E às vezes elas que só olham não enxergam, então a gente tem que falar que não é, e falar que tem outras oportunidades para elas, porque às vezes elas ficam ali, porque elas olham e falam assim, mas eu vou para onde? Pra onde que eu vou? Nem todo mundo tem a visão de ir sozinho. E às vezes precisa de uma Cláudia que vá lá e dizer, eu sei o caminho, confia em mim, eu vou te mostrar. E Conheço os seus medos. eu conheço os seus medos. Então, assim, por isso que eu acho que esse trabalho seu, ele é muito lindo, assim. E eu tenho muita vontade de fazer isso no futuro também, especificamente com essa cidade que eu cresci, porque você acaba tendo um apego, né? É isso. E poder mostrar que existe um mundo além daquele e que existem novas oportunidades, né? Exato. Às vezes só precisam de uma oportunidade, de um professor que dê um livro de inglês, como aconteceu comigo, de um professor que olha para mim assim, menina, você é diferente. Não pare de estudar que você vai longe. Eu tive um professor que eu não esqueço o nome dele. Eu já procurei esse professor, assim, eu não me recordo muito do sobrenome, mas o que eu consegui chegar mais longe não era. Então, assim, era um professor de filosofia, que eu adoro. E ele olhou para mim e disse, menina, você é diferente. E aí ele falou o que meu pai me falava, mas de uma maneira mais filosófica. Não se perca no meio do caminho, né? Porque meu pai, você não pode se perder. Mas ele foi mais, não se perca de você, não se perca no meio do caminho, porque você vai dar muito certo. E aí ficava todo mundo olhando pra mim, né? Aí os menininhos tirando sal, tirando uma onda. Imagina, essa menina de cabelo de bombril, não sei o quê. Eu era muito magrinha naquela época, as meninas já, né, com corpão. E eu com 15 anos não tinha absolutamente nada, assim, nada atraente em mim, né? Só inteligência mesmo. Então, o negócio era estudar, ir pra cima dos livros, que isso me dava muito bem. Sempre fui a melhor aluna, sempre a primeira da classe, porque minha mãe falava assim, filha, você tem que ser a melhor 3 vezes, porque você é preta, você é mulher e você é pobre. E é uma dura realidade, E que não e pode se ainda é ignorar. verdade. E ainda é verdade, não deveria ser mais, a gente já poderia ter virado essa página, né. Então assim, precisa de muito mais Cláudias aí multiplicadas para ver se a gente consegue, dar uma guinada, né, na vida dessas pessoas. Quando eu dei palestra, que eu fui convidada para dar uma palestra numa escola de periferia aqui, que chama Sivuca, em Mangabeira, eu vi aquele monte de meninos e meninas olhando para mim com aquele olhinho brilhando, falando: "Ai, o que que será que ela vai falar, né?".
E aí, quando eu falei de carreira, falei das minhas idas e vindas, falando de línguas que eles querem saber, né? Como é que eu aprendi as línguas, como é que são os outros países. É, e aí eu falando tudo aquilo, assim, mas a minha mãe é manicure. Eu falei assim, a minha mãe era faxineira e não sabia ler e escrever. E eu cheguei até aqui. Então você Eu pode. conheço esse lugar. E aí, depois disso, um monte de meninos e meninas me procurando lá no meu Instagram, querendo saber dicas de livros, de coisas. É isso que a gente precisa. Sim. Eu, na verdade, queria sair dessa escola com um programa de engajamento para eles, com um programa de ensino ou de, não sei, uma imersão para que eles pudessem tomar um banho de loja. E quando eu falo banho de loja, a gente fala muito isso em São Paulo, mas banho de loja não quer dizer roupa. Banho de loja quer dizer conhecimento. Então, assim, vem cá, sabe falar, sabe atender um telefone, sabe mandar um e-mail, como é que você redige? Faz aqui para mim uma redação, vamos ver o que que você precisa aprimorar, né? Como que você se portaria diante de uma entrevista? Então, a minha vontade é realmente ter um centro, um instituto ou algo assim, para que esses meninos entrem lá, meninos e meninas, e saiam conectados com a realidade do mundo corporativo ou de algo para eles, mas que eles não sintam essa distância entre ser preto de uma periferia, né? E quando eu falo preto, pode ser de outro recorte social, né? Então, quando você pertence a um grupo minorizado com a sociedade que está aqui, como é que eu faço para furar essa bolha? Como é que eu faço para chegar aí? Então, eu queria ser essa ponte. Eu gostaria de ser essa ponte. É este o meu grande projeto que eu vou estudar e eu vou encontrar uma maneira de ser essa ponte para esses meninos e meninas em 2026. Escuta o que eu tô te falando. Não, eu tenho certeza absoluta. E o que eu puder ajudar também é voltar aqui. Porque a gente às vezes acha que ajudar é o dinheiro propriamente dito. Não Mas é tem isso. tantas formas de Tem ajudar, muitas formas. conectando, enfim, existe uma infinidade. Quando você quer, os caminhos eles vão acontecendo, Quem né? sabe alguém vai ouvir esse podcast, vai ver algum sentido nisso que eu tô falando para a gente estruturar esse tipo de coisa. Eu escuto muito aqui em João Pessoa algo que me machuca muito. Ai, não tem mão de obra especializada aqui. A gente tem muita deficiência em mão de obra, a gente não tem. Mas o que que a gente está fazendo como sociedade para melhorar essa mão de obra? Será que a gente está cruzando essa ponte? Será que a gente está indo lá na base? Será que a gente está invadindo essa periferia enorme com meninos e meninas curiosos para saber o que que tem do lado de cá, para estudar, para saber mais, para ser essa mão de obra qualificada? E eu estou falando de um mínimo, de dar ensino, de dar preparação para eles, para que eles se sintam preparados. Isso deu muito certo lá em São Paulo. A gente treinou meninas e meninas para inserir meninas pretas na tecnologia, porque é um déficit muito grande. De novo, a gente tem uma pirâmide no Brasil, uma pirâmide social, onde a mulher preta ela é a base dessa pirâmide. Nós somos quem ganhamos menos depois de homens brancos, homens negros, não, perdão, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, a gente vem por último, mulher negra. A base da pirâmide somos nós, e acredite, a base dessa pirâmide sustenta o Brasil. Nossa, então é uma base que precisa ser cuidada, É né? isso. É isso. A gente tem, exatamente como você falou, Gé, a gente tem que evitar que o ciclo se repita. Sim. A gente tem que evitar essa maternidade muito nova, muito jovem. A gente tem que evitar que essas meninas não tenham opções. A gente tem que dar opções. E tirar o preconceito do olhar das pessoas. Ai, mas as pessoas gostam de viver de auxílio, ao não sei o quê, né, do governo. Será? Porque não tem futuro. Isso vai acabar. Sim. Isso não te torna mais inteligente, isso não te torna mais preparado em relação ao outro. Será que eles sabem disso? Será que não falta que alguém chegue lá e explique uma matemática muito bem explicada do que é a sociedade, que a nossa previdência social talvez esteja falida daqui a pouco e que não vai ter nem salário para talvez aposentadorias e muito menos para algum auxílio, alguma coisa, Sim. né? Então, assim, a gente precisa
é talvez utilizar o beabá e tentar, antes de falar que não tem. Cláudia, e como que você vê em relação ao futuro, a relação de trabalho versus as empresas? Como que você enxerga isso a longo prazo? E você fala isso baseado em quê? Na inteligência artificial? Não, baseado no que a gente está conversando da inclusão das pessoas negras, dos grupos menos favorecidos. Porque hoje a gente falou que as empresas têm falado, mas não têm agido. A gente tem agora um NR1 que está entrando, que é para trazer algumas estruturações. E como que você enxerga nesse aspecto? Eu acho o seguinte, a gente precisa de 2 polos sendo trabalhados. Primeiro esse que eu te falei, né, então assim, a gente precisa construir uma ponte para que as pessoas acedam mais Sim. às possibilidades, estudo, montar grupos, alguma coisa, e também as empresas trabalhando em prol de que isso aconteça e sustentar. Porque é muito importante para as empresas que elas tenham pessoas treinadas, que elas tenham pessoas ali preparadas, porque a mão de obra ela é finita. Sim. Se a gente não continuar aí fomentando, alimentando, daqui a pouco a gente não tem mais, e até para a área civil, né, em construção. Eu vejo pessoas falando que, ai, gente, um bom pedreiro tá difícil, quando a gente olha os memes aí falando que pedreiro é milionário, né? Então, assim, tem que ser até tratado com café da manhã na cama, porque senão a sua obra não sai. Então, assim, a gente precisa de tudo isso, né? Mas nada disso se mantém se as políticas públicas não melhorarem bastante, né? Então, assim, eu não estou falando de nenhum governo específico. Eu acho que todos até agora tiveram uma visão muito míope, né? Do que é realmente a nossa sociedade, do que a nossa sociedade precisa. Todos eles. Não falo de A ou de B. Eu acho que a gente precisa melhorar muito hoje quem nos representa lá em cima, para que a gente tire esta miopia conjunta aí da nossa política, porque este elevador social ele está quebrado há muito tempo, né? Então a visão que eu tenho do futuro precisamos sim inserir mais pessoas e olhar muito mais para a nossa juventude do que a gente olha hoje, inserir mais esses meninos e meninas dentro do contexto, sem reclamar de geração, essa geração X ou geração millennial, que os millennials não querem fazer nada, que pode ser, né? Porque o mundo muda. Sim. Né? A cada 10 anos a gente tem novas gerações, e isso faz todo o sentido do mundo. Mas é tudo herança daquilo que não foi feito ou que foi deixado de fazer. Então a gente precisa aí, antes de apontar o dedo e falar, não está funcionando porque essa geração não funciona, mas e o que mais a gente pode aproveitar disso? Hoje a gente tem inteligência, até brinquei com você, né? Baseado em quê? Hoje a gente tem inteligência artificial. A gente está usando isso positivamente ou a gente está usando contra a gente mesmo, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela vem para ajudar pra caramba, mas ajudar quem realmente sabe montar, sabe perguntar, sabe se colocar diante, porque é uma grande base de dados e ela não vai a lugar nenhum se você não tiver no comando, né? E se você não tiver inteligência para comandar? Para comandar, né? Então, o futuro eu vejo isso. Eu acho que o futuro é colocar mais pessoas na base que está lá, não sendo olhado, para a gente tratar essa base, porque essa base seja mais diversa, para a gente ter mais pensamentos disruptivos dentro das empresas, para a gente sair da mesmice e finalmente quebrar, né, o piloto automático dos vieses inconscientes. Que precisamos, né? Precisamos. Cláudia, para quem está nos ouvindo, ouviu essa história, ouviu tudo que a gente está falando aqui e se sentiu inspirado e quer ser uma pessoa que fura a bolha, que quebra padrões, qual o seu conselho para essas pessoas? Não desistir. Não desistir. O mundo vai querer que você desista. A sociedade vai querer que você desista. Até às vezes o seu melhor amigo vai querer que você desista. A sua família vai falar que não vai dar certo. Não para. Não para e não olha para trás. Vai dar certo. Se eu pudesse falar para aquela menininha lá né, que saía para ir para pré-escola, toda inteligentinha, porque de novo eu era
caçulinha, né? Então, quando eu entrei no pré-escola, eu já sabia ler e escrever por conta dos meus irmãos, que para eu parar de encher o saco deles, eles me davam lição para fazer. Ai, sai daqui, essa praga! Né? Então, assim, deixa a gente em paz. Eu ficava ali em cima e eu aprendi a ler e escrever rapidinho, que era para poder estar no meio deles, né? Então, assim, eu sempre tive uma cabeça muito mais avançada, mas eu tinha sonhos e desejos. Tudo bem que eram desejos imediatistas para tampar um buraco ou outro que eu tinha necessidade ali, mas sonhar, o sonho não envelhece, né? Então, assim, sonhar e querer e desejar como você desejou. Eu quero sair deste lugar. Até quando que eu vou ficar aqui? A gente tem que ter isso. A gente não pode nos parar. Vai ter muito empecilho, vai ter muito não, vai ter muita porta fechada. Mas se você desistir, talvez você não consiga abrir a outra porta que esteja, que tenha o que você esteja procurando. Então, assim, só siga e vai, tá? Porque aquela menininha que não sabia para onde ia, hoje conhece 22 países e fala 4 línguas. Nossa, que legal, parabéns. Cláudia, caminhando para a finalização, eu sempre faço uma pergunta aqui, que é: se você pudesse deixar de resumo de toda a sua vida, esse é o último dia, você só pode deixar uma mensagem ou uma frase. Que mensagem ou frase seria essa? Ai, essa é fácil. É? Essa é fácil. Eu acho que no começo até comecei falando um pouquinho dela. Eu acho assim, você pode conhecer o mundo inteiro, mas nunca se esqueça de onde você veio. Essa é a minha marca pessoal, isso é o que eu falo sempre, porque é isso que vai te fazer seguir em frente. Aquele lugar que você veio que você não quer voltar. Talvez, né, que você não queira estar novamente. Então, mas não esqueça daquele lugar. Aquele lugar te moldou, te trouxe até aqui, te fez quem você é, né? Então, conheça o mundo, percorra quilômetros, estradas, mas olhe para trás e fala assim: eu conheço esse lugar, eu honro esse lugar, mas eu não preciso mais pertencer a esse lugar. Eu posso fazer outros lugares para mim, para minha escolha e para eu viver em paz. Que legal. E para quem quer lhe encontrar, onde que te encontra? Redes sociais? Redes sociais, então vamos lá. Cláudia Perazio, eu tô no Instagram e no LinkedIn da mesma forma, Cláudia Perazio. A minha consultoria, que está nascendo aí em 2026, se chama Diversa Consultoria. E aí, logo, logo, ela vai estar com uma rede social trazendo vários insights sobre diversidade e inclusão, com falas, com textos interessantes, com alguns insights, cursos gratuitos para esses meninos e meninas que queiram aí chegar longe. Hoje a gente tem muitas empresas, como Fundação Bradesco, como Fundação Santander, né? Então, assim, eu vou fazer aí uma grande hub para começar a apoiar de uma certa forma, né? Trazer conhecimento. Onde eu vou, onde eu busco, tá aqui, pega no meu site que já tá lá prontinho, clica no link. Então, é isso aí. Então, neste momento, Cláudia Perazio, e mais vem aí Diversa Consultoria com muita coisa boa. Ai, que legal, já tô super ansiosa. Quero te agradecer por ter participado aqui do podcast. Foi uma conversa muito enriquecedora. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, vai inspirar muitas pessoas. Parabéns por sua história. E quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a possibilidade de poder falar. É muito difícil a gente encontrar pessoas que realmente querem dar pra gente um microfone na mão, pra gente poder transparecer, pra gente levar a nossa voz. E quando a gente consegue levar a nossa voz, eu não posso perder a oportunidade de incentivar quem quer vir junto, quem quer chegar nesse lugar, quem quer se empoderar também. Então, Jéssica, obrigada pelo teu olhar para mim, por enxergar em mim essa pessoa que pode ser conectora de quem precisa estar no mundo. Eu que agradeço mais uma vez. E para quem assistiu aqui o podcast até o final, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar para que esse podcast chegue a mais pessoas, para que elas também se inspirem. Segue lá a gente nas redes sociais, pega aqui no link e compartilha para todo mundo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E até o nosso próximo podcast.